Alguns alunos e colegas dizem que têm dificuldade para prescrever os números mágicos. Quero deixar bem claro agora, as dificuldades que o pessoal está encontrando não tem nada a ver com os trigramas. É falta de base na medicina tradicional chinesa. As pessoas não entenderam bem a essência do yin e yang, dos 5 elementos e das síndromes. Em todo caso, para esclarecer melhor, vou usar um caso clínico explicando passo a passo o meu raciocínio e a prescrição dos fitoterápicos, dos pontos, dos trigramas. Assim vocês possam ter realmente uma visão panorâmica de como deve ser feita uma abordagem integral da paciente. É um caso clínico real, mas com atendimento à distância. Então o interrogatório foi feito por e-mails, examinei a foto da língua e a própria paciente fez análise pulsológica. É uma mulher de 45 anos, foi operada de túnel do carpo direito há 4 anos e, como costuma ocorrer, quem tem problema de um lado, mais cedo ou mais tarde, vai apresentar problema do outro lado. Então, também começou a sentir formigamento na mão esquerda e que incomoda bastante à noite, atrapalhando o sono. Depois da cirurgia, começou a apresentar dores incapacitantes, rigidez articular matinal, nas articulações das mãos e um pouco dos pés. Foi diagnosticada como portadora de artrite reumatoide, uma doença autoimune que ataca os tecidos conjuntivos. Causa artrite reumatoide, lúpus eritematoso, poliarterite nodosa, esclerodermia, enfim, muitas patologias, já que o tecido conjuntivo está presente desde a raiz do cabelo até a unha dos pés. Mas neste caso, atacou principalmente as articulações das mãos. Tomou todos os analgésicos, anti-inflamatórios, até cortisona, e teve que recorrer a metotrexate, um quimioterápico. No início, por injeções, e atualmente tomando 10 miligramas por semana. É um remédio químico muito forte e causa muitos efeitos colaterais intensos. E mesmo com a dor controlada, os exames laboratoriais continuavam alterados. Numa abordagem integral das terapias naturais, a gente pergunta de outros problemas, inclusive os fatores relacionados com trabalho, família, sociedade, carreira, salários atrasados. Nós encaramos o paciente como um todo, um conjunto. Então ela me relatou que era uma pessoa impaciente,
Sente ondas de calor, sem transpiração, sede, mãos quentes e pés frios, dorme mal à noite por causa da parestesia da mão esquerda e também para apresentar sede e calor, e também a nictúria, que a obriga a acordar várias vezes para urinar. Tem visão embaçada, muita salivação, gosta de alimentos quentes e salgados, distensão abdominal, gases, refluxo, tosse, piora à noite, provavelmente por causa do refluxo, constipação, fezes secas, incontinência urinária, para tosse aos esforços. A foto da língua apresenta a ponta avermelhada, sabor espessa, com mucosidade, descamação geográfica, e ela percebeu que o seu pulso era fraco e fino. Foram os dados que eu consegui obter por e-mail. No ECRA interrogatório presencial, em que eu posso continuar ou insistir nas perguntas. A medicina chinesa é somente yin yang em 5 elementos. Então, enquanto estiver conversando com os pacientes, para cada sintoma ou sinal, a gente sempre busca fatores que nos ajude a classificá-los em termos de 8 critérios das substâncias fundamentais e, finalmente, dos 5 elementos, para montar uma tabela diagnóstica. No diagnóstico da medicina chinesa, o principal é o interrogatório e olhar para o paciente. A língua e o pulso correspondem apenas a 10% dos fatores para um bom diagnóstico. O interrogatório corresponde praticamente a 90%. A língua e o pulso são apenas para confirmar as suspeitas, as hipóteses diagnósticas. E no caso do pulso, na MTC, eles não estão preocupados com a posição de cada dedo ou de posição de cada órgão e víscera. Eles analisam o conjunto. O pulso está forte ou fraco, rápido ou lento, superficial ou profundo. Se o pulso proximal estiver mais fraco, pode até dizer que o rim está mais afetado. Mas normalmente a pulsologia na MTC, você não precisa preocupar com nada. É apenas forte ou fraco, rápido ou lento, isto é, bater mais de 5 vezes por ciclo respiratório ou menos de 4 vezes por ciclo respiratório. Ou em outras palavras, mais de 80 ou menos de 70 vezes por minuto. E o superficial ou profundo é só para dizer se o problema está mais na superfície, atingindo a pele, os músculos, tendões, ou profundo, alcançando os órgãos e vísceras. Mas em geral, só pela história, havendo vômitos, urinando mais à noite, problemas abdominais, refluxo, alterações de fezes,
Não há nem dúvida que o problema é profundo. Para principiantes, a rigor, cada sintoma ou sinal, a gente busca classificá-los segundo os 8 critérios em excesso ou deficiência, em calor ou frio. É mais que suficiente isso. Se possível, quais as substâncias fundamentais, seja Qi, Xue, Yin, Yang, ou líquidos e muco, estejam alterados. E no fim, sendo possível, atribuir a um ou dois dos 5 elementos, com base naquela tabela clássica. Por exemplo, sudorese noturna é um sintoma de deficiência, no caso de Yin, mal-estar no peito, no franco ou no hipocôndrio, são sintomas de excesso, estagnação, congestão ou acúmulo. Para um mal-estar apenas, excesso de Qi, segundo aquela tabela clássica dos 5 elementos e dos conceitos de órgãos e vísceras, esses sintomas todos têm muito a ver com problema de madeira, quer dizer, fígado, vesícula, do coração, do pulmão, ou então algum problema localizado, tipo distensão muscular, alguma tendinite, localizado nos músculos intercostais, ou alguma nevralgia intercostal,